Oi, pessoal, tudo beleza? Tudo bem? Como é que estão? Então, vamos lá gravar essa aulinha de revisão sobre as funções vitais, tá bom? Então, funções vitais e substâncias de nutrição. Então, a gente vai fechar essa parte do conteúdo para a gente seguir adiante agora no próximo mês. Com as aulas aí que vão ser as aulas online no Google, tá? Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem a tabelinha sobre as funções vitais. Essa tabelinha vocês já haviam recebido, tá bom? Então, aqui a gente tem as funções vitais separadas em as funções de conservação do indivíduo e as funções de conservação da espécie. Então, tem algumas funções que a gente faz para conservar só o indivíduo. Então, as coisas, vamos falar aqui do corpo humano, que o corpo tem que fazer para se conservar e as coisas que a espécie tem que fazer para se conservar de um modo geral. Então, aquilo que a espécie faz para se conservar aí de geração em geração, né? Vamos pular direto para isso, é a reprodução. Então, para que daqui a algumas décadas continuem existindo seres humanos, esses seres humanos têm que estar aí se reproduzindo para que existam cachorros, gatos, elefantes, leões, passarinhos, cobras, enfim, qualquer animal, qualquer planta, qualquer flor, qualquer grama, enfim, qualquer ser vivo, bactéria, fungo, parasita, enfim, eles precisam estar fazendo o quê? As suas funções de reprodução. Então, se eu tenho lá, vamos desenhar aqui, ó, uma bactéria, eu preciso que ela esteja o que? Se reproduzindo, se transformando em duas que vão se reproduzir e vão fazer mais e mais e mais para estar o que? Conservando a espécie. Tá? Desculpem aqui esse desenho muito bem feito, eu vou até apagar aqui de vergonha este meu desenho. Bom, agora as funções de conservação do indivíduo são para manter um único indivíduo. Então, a gente começa aqui pela primeira função de digestão, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Digerir os alimentos que a gente come, né? Então, qualquer animal, planta, enfim, qualquer ser vivo precisa digerir esses alimentos. Que a digestão nada mais é que a quebra de todas as moléculas, porque nós precisamos que isso chegue a nível celular. Então, se a célula ela é muito pequena, não tem como algo pequeno absorver. Pensa lá que você comeu um X-calota, então não tem como esse nutriente chegar lá na célula, né? Então ele tem que ser quebrado em partículas menores até um nível quase atômico lá para aquela substância chegar lá na célula. Nós precisamos da função de circulação, porque como é que essa nutrição aí do X-calota vai chegar lá na célula, né? Então precisa que o sangue leve esse nutriente até a célula. Como é que vai ser? Por meio da circulação. A circulação vai levar também o oxigênio, vai levar a água, vai levar tudo aí que circula pelo corpo, né? No caso dos animais e também no caso das plantas e de outros seres, a circulação é um pouquinho diferente, mas necessária. Respiração, né? A respiração é a forma que a gente obtém lá o oxigênio para o que? Transformar esses nutrientes em energia. É a mesma coisa que uma vela, né? A vela é feita de parafina. De nada adianta eu ter um caminhão de parafina se eu não tenho oxigênio para queimá-la. Então, na respiração, a gente pega o oxigênio para ir lá e transformar essas substâncias em energia. A gente vai ver depois como funciona. Excreção é o que? Botar aquilo que não foi usado para fora, né? Então, as coisas que entram em excesso, elas têm que sair porque elas acabam se tornando toxinas. Então, isso lá, os rins nos ajudam a eliminar essas coisas que não são boas. Bom, a gente também tem as funções de relação, porque o indivíduo, ele não é nada se ele não se relaciona com o ambiente onde ele está, com as pessoas, enfim. Então, para isso, a gente precisa se locomover, né? Estou falando do ser humano agora. A gente precisa ir de um lugar para o outro, precisa ir até o mercado até para adquirir as coisas para fazer a digestão, né? Preciso trabalhar, preciso interagir com outras pessoas, para isso eu preciso me locomover, preciso andar, preciso dos sentidos
para examinar o que está acontecendo no ambiente, né? E até mesmo outros animais utilizam os sentidos, né? Então o cachorro fica atento, tem um cachorro latindo lá na outra casa, o que está acontecendo? Será que tem alguém vindo? Será que vou ter que morder essa pessoa? Então a gente utiliza os sentidos. A prof tá aqui dando aula, cheirinho de gás, será que tem alguma coisa se passando, né? Fonação, então preciso falar, fonar, falar, né, para me relacionar com os outros. Pode ser dar um xingão, aí você não tá prestando atenção direito na aula que a prof tá gravando aqui, presta atenção. Eu preciso dizer, nossa, que saudades de dar uma aula lá na sala de aula e chamar atenção assim também. Então, fonação é muito importante nas funções de relação. E também as funções de coordenação, que são duas, nervosa e endócrina. A endócrina coordena todos os nossos hormônios, né? Então, eles vão regular aí o desenvolvimento corporal, né, quando é hora de crescer, quando é hora de parar de crescer, porque se a pessoa não parar de crescer vai se tornar um gigante, né, ou se a pessoa não cresce também vai ter problemas, né, vai ficar um anãozinho, que hoje em dia é muito errado falar anão, a gente fala pessoas pequenas, né. Então, isso também é ruim, a gente ser muito baixo ou muito alto na questão de saúde corporal, né? Se vocês assistem esses programas, né, que passam às vezes no Discovery e tal, vocês vão ver que existem problemas nos ossos causados, né, por essas disfunções hormonais, quando as pessoas são muito baixas ou muito altas, né? Mas vocês aí são normais, todos que eu conheço da sala de aula, tá certo? A coordenação nervosa, ela coordena tudo que a gente faz, né? Então, a prof tá aqui falando com vocês, escutando que tem barulhos que podem estar atrapalhando a aula gravada, a prof tá pensando o que vai fazer quando terminar a aula, como que vai subir o vídeo, enfim. Então, a coordenação nervosa coordena todos os nossos sentidos, tudo que a gente tá fazendo, que a gente se mexe, então coordena todo o nosso corpo, né? Então, isso aí é uma loucura. Então, são as funções aí vitais, o que nos mantém vivo. É claro que às vezes eu não vou mais poder andar, mas eu vou continuar vivo. Às vezes eu vou perder algum dos meus sentidos de visão, olfato, enfim, mas vou continuar vivo, né? Então, nem tudo está perdido, né? Mas basicamente são essas as nossas funções vitais. Bom, agora vamos aí para as substâncias de nutrição. Olha só, a prof colocou tudo aqui ó, bem juntinho no mesmo slide, tá? Então, vamos começar pelos carboidratos. Os carboidratos, a gente também pode chamar eles de açúcares, tá? Mas não significa que eles são só doces, né? Então, são as massas, os pães, as bolachas, as farinhas, tá? Os açúcares também. Então, eles são formados, né? Por açúcares, então amido, a celulose, sacarose, maltose, frutose, estão vendo? Todos terminam com ose. Quando o carboidrato é formado por um açúcar, é pena que eu não consigo desenhar bem, eu vou tentar fazer assim, ó, um açúcar, a gente chama ele de monossacarídeos, então glicose, galactose e frutose, então são açúcares simples, né? Então aqui tem um desenho de uma glicose pura, aí, tá? Então, eles são absorvidos rapidamente pelo nosso estômago, né? Então, o que acontece? Vai lá, toma um leite condensado, ó, rapidamente absorvido pelo estômago e intestino. Agora, quando eu pego um carboidrato mais complexo, ele vai ser um pouquinho... Ai, desculpa aí, galera. Vai ser um pouquinho mais complexo, ele já vai ter, ó, 2 açúcares, vai ser um disacarídeo, né? Lactose, sacarose e maltose, ele tem um tempinho mais demoradinho aí de digestão. Então, exemplo, o leite. E se eu pegar um bem mais complexo ainda, aí mais tempo de digestão. Quanto mais tempo de digestão, mais saciedade a gente tem comendo algo. Então, por isso que tu vai comer lá o leite condensado, já tá pronto para comer uma massa. Agora, se você comer uma macarronada com carne, né, que a proteína demora bastante para ser digerida, você se sente saciado mais tempo, né? Então, pega um polissacarídeo aí, ó, amido, celulose. Então, polissacarídeo, tem mais sacarídeos aqui, ó. Açúcares mais complexos demoram mais tempo para serem digeridos. Isso é importante a gente saber, porque quando a gente entra lá no sistema digestório, vai fazer toda a diferença qual é o tipo de substância que está sendo digerida,
tá? Então, aqui são exemplos aí, as fotinhos para vocês relembrarem. Bom, lipídios são as gorduras, tá? Então, a molécula de lipídio é um ácido graxo mais o glicerol. Então, é uma molécula de gordura. Então, são as manteigas, os óleos, as frituras, né? Aqui a prof ficou em cima. Eu não consigo tirar minha cara de cima, estão fritando os nuggets ali, tá? Então, a gente tem a animal, a manteiga e a banha, tá? E a vegetal, óleo de soja, óleo de girassol, azeite de oliva. Os lipídios, eles também têm aqui uma digestão mais demorada, porque precisa lá da bile, mais um monte de coisa para atuar, que eu não quero dar spoiler aí, vou deixar quando chegar no sistema digestório. Mas se você comer muitas gorduras, já sabe onde que elas vão parar, né? Mas é tribão, né? Comer uma picanhazinha lá cheia de uma gordurinha animal, né? Então, lipídios são as gorduras, tá certo? Nós temos também as proteínas, tá? As proteínas, é muito mais fácil de você encontrar proteínas na carne animal, né, ou de origem animal. Mas nada impede que eu tenha uma proteína de soja, que eu quase tapei ela, tá? Mas uma proteína de soja, a gente também encontra no trigo e em outros grupos aí vegetais, proteínas disponíveis. Então, hoje em dia, o pessoal que quer ser vegano, vegetariano, também vai encontrar aí disponível algumas proteínas, tá? Então, as proteínas são formadas também por grupinhos de outras substâncias, que são os aminoácidos, tá? Então, ó, existem apenas 20 aminoácidos que podem se agrupar e formar diferentes proteínas, tá? Só que conforme eles vão se agrupando, eles podem formar aí várias proteínas, né? Então, isso aí é bem aleatório, é um cálculo matemático, né? Então, pode ser aí vários tipos de proteínas. Se eu tenho 2 aminoácidos, eu chamo de dipeptídeo. E se eu tenho mais de 10, é um polipeptídeo, tá? Então, esses polipeptídeos se juntam e formam aí as proteínas, tá? E aí elas, quando passam pelos processos aí de digestão, elas demoram também, assim como os lipídios, tá? Quando elas passam lá, elas vão se chamar de aminoácidos, né? Porque o que acontece? A digestão é a quebra das moléculas. Então, imagina lá o X-calota, né? Aquilo que era proteína, a carne vai ser quebrado até chegar ao aminoácido. O aminoácido pode entrar dentro da célula. Aquilo que era gordura vai ser quebrado até chegar ao lipídio, que é quebrado de novo e se transforma em ácido graxo. O ácido graxo pode entrar dentro da célula. E é isso que a célula precisa para fazer os seus metabolismos. Então, tudo que a gente come é para chegar até na célula. Então, chegou lá na célulazinha. A célula vai precisar daquilo para fazer alguma coisa para o nosso corpo. Coisas bem importantes, tá? Que a gente vai ver ao longo aí do nosso ano, né? Do que sobrou aí do nosso ano. Mas são coisas bem importantes. Então, aqui, ó, leite, carne, ovos, proteína de soja são todas proteínas, né? E aí os aminoácidos são importantíssimos lá nas cadeias de DNA e tudo mais, coisas que vocês não vão ver no 8º ano, mas quando chegar no ensino médio será bem importante. Água e sais minerais. Então, para finalizar, a água é muito importante porque a gente precisa muito dela nos nossos processos de digestão e de absorção desses nutrientes. Inclusive, sem água não há vida. 65% do nosso corpo é formado por água, né? Vou sublinhar aqui, ó, de azul. 65% do nosso corpo é formado por água e além dela a gente precisa de sais minerais como sódio, ferro, cálcio, fósforo e iodo. Vou colocar uma tabelinha aqui que vocês ainda não tinham visto, ó. Tá? Então, olhem aqui, ó. Cálcio. Muito importante lá para os nossos ossos, tá? O fósforo, muito importante para a formação dos dentes. Então, onde é que a gente vai ter o cálcio, né? Laticínios, hortaliças, folhas verdes. Fósforo, carne, peixes, ovos, né? O sódio regula demais a nossa pressão arterial, então lá no sal de cozinha, né? O iodo, sempre falo que é importante, o pessoal tá com mania desse
Sal do Himalaia aí, ó, mas ele não tem iodo, né? O sal de cozinha é o que tem iodo, né? O sal comum. E aí, ó, vai regular a nossa tireoide, né? Pra não dar o bócio, que é aquele papo, não é esse papo aqui que a prof tem, né? É aquele papo de doença. Então, são alguns aí dos mais importantes, a prof comentou com vocês, tá? Mas, se quiserem, a prof manda aí a tabelinha também, tá bom?